Bom dia, companheiros e companheiras. Eu disse que eu ia falar hoje sobre 6 por 1, mas apareceu aqui um assunto que eu acho que é de muita importância, que foi a declaração do Silas Malafaia. Até então se tornou inimigo do Flávio Bolsonaro, falou um monte de coisa, mas agora, voltou a serem amiguinhos. Mas antes disso, aqui em Manaus, teve a eleição ontem do governador para governo do Amazonas, eleição indireta, e por unanimidade venceu o que estava assumindo interinamente, que era o ex-deputado estadual, agora Roberto Cidade. Gente, mas o que me chamou a atenção, e também aos articulistas políticos aqui em Manaus, cientistas, essa galera aí que entende do negócio, foi o voto de um deputado, Daniel Almeida, no Roberto Cidade. Roberto Cidade foi eleito por unanimidade. Unanimidade, gente. São 24 deputados, todos votaram no Roberto Cidade. Inclusive ele. Eu estou falando isso porque o irmão dele, que é prefeito, são inimigos políticos. Eu acho que teve alguma coisa aí por detrás. E também o próprio prefeito atual, que ficou no lugar do Davi Almeida, estava presente na posse do Roberto Cidade com o Serafim Correia. Mas aquele negócio, gente, política é um negócio interessante. Estão brigando hoje, mas depois mais, hoje mesmo, depois mais, já estão todo mundo junto. Já dizia o Amazonino Mendes, não sei se é dele essa frase, que política é igual nuvem, se muda rapidamente de lugar. Agora, isso aqui sempre eu digo, o político, se ele puder não ter adversário, melhor para ele. Melhor para ele. Então ele tem que ter aliados, não adversários. Né? Mas eu acho que teve algum acordo, alguma coisa, ou pode ser conectando de novo a União, Ação Conjunta, a Prefeitura e Governo do Estado. Porque o Renato estava lá, o Renato que é o prefeito atual. Se for isso, ótimo para Manaus. É bom para Manaus os dois trabalharem juntos. Renato, prefeito, e Roberto Cidade, governador. Estou olhando aqui para as notícias aqui. Hoje de manhã, mais uma batida da polícia no Rio de Janeiro e mais um deputado preso. É do PT. Não é do PT não, gente. É do tal de Avante, partido de direita. Esse deputado ele tem ligação lá com o governador que praticamente foi caçado também, que é não foi preso, foi caçado, o tal de aquele cara igual o Papudinho lá de Belém, cara inchado, acho que tanto beber cachaça, que eu não sou contra não. Mas tem a ver com a máfia deles lá, que envolve o Flávio Bolsonaro, essa galera aí que destruiu e destrói o Rio de Janeiro. Mas o culpado disso é o eleitor, né? O eleitor que é o culpado, não é o político. De um tempo para cá, eu meti isso na minha cabeça. É o eleitor que é o culpado de tudo. Somos nós eleitores. O deputado não se torna deputado porque ele quer, nem o senador porque ele quer, nem o governador, nem o presidente da República. Somos nós que votamos neles. Mas vamos lá, gente, olhem só. Cara, essa questão desses evangélicos bolsonaristas, o que aconteceu lá na Penha, no Rio de Janeiro, agora esse final de semana, o Silas Malafaia, em pleno culto, gente, é culto. Aí aparece lá, claro, a convite dele, olha as peças. E a igreja superlotada. Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha, Sótenes Cavalcante, aquele que guardava dinheiro em saca de lixo, 470 mil reais lá na casa dele.
Crivella, que foi preso lá atrás, preso ou caçado, é pastor também, que agora é candidato ao Senado de novo. O Pinguço lá, o Paulo Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, caçado. Eu me lembro dessas 4 peças aí, gente. Aí transformaram, cara, o culto em comício político antecipado. Mas já tem ação, né? Uma associação laica brasileira já está preparando a peça para dar entrada no Superior Tribunal Eleitoral pela não... como é que se diz, meu Deus? É propaganda antecipada, ainda não pode caçar o registro dele do Flávio, porque o Flávio ainda não registrou, né? Então é propaganda antecipada. Agora, como é que pode, gente, o Flávio Bolsonaro, eles 4 de joelho, praticamente clamando por Silas Malafaia, que virou réu agora no Supremo Tribunal Federal. Gente, eu já falei aqui que eu queria que o PT fosse como de antigamente, que ia para a luta, a militância, estou falando. Mas já deu uma ideia aqui. E, inclusive, tem muitos petistas evangélicos. Tem muitos sindicalistas do PT evangélico, aqui mesmo em Manaus. A minha pergunta é o seguinte, como é que esses caras, num culto desse, que se transforma em comício, como é que eles se comportam vendo um negócio desse ali dentro da igreja que eles frequentam? Cara, eu estou quase virando evangélico não, dado uma de evangélico para me ir para um culto desse, para um comício desse, dentro de uma igreja dessa. Que na hora que o pastor começar a falar em política, eu me levanto e vou para cima dele. Porque a igreja, gente, não é para fazer atos políticos, e sim atos religiosos. Agora, veja a diferença da igreja católica para a igreja evangélica. Alguém vê isso na igreja católica? Indo candidato lá e o padre pedindo voto abertamente para esse candidato? Alguém já viu isso em igreja católica? Não, gente. Não. E nem vão ver. Gente. É um absurdo o que está acontecendo com esse pessoal. Esses evangélicos bolsonaristas. Gente, eu sempre digo, esses evangélicos bolsonaristas que tinham Deus neles, que tinham a Bíblia neles, eles mataram o verdadeiro Deus que eles tinham antes de conhecer esse monstro Bolsonaro. Eles rasgaram a verdadeira Bíblia que eles liam. Gente. E olhe, o Silas Malafaia, esses pastores, eles falam em democracia, liberdade, principalmente o Silas Malafaia. Mas Silas Malafaia, vem cá. Sabe que a democracia é tu levar para a tua igreja, já que tu está levando, outros candidatos também. Isso aí se chama democracia, Silas Malafaia. Agora, tu levando só o teu candidato, porque não significa que esse candidato que tu levou lá, o Flávio, seja o candidato do teu rebanho, que tu domina, que tu manipula. Não quer dizer, então, tu tens, Silas Malafaia, de respeitar o teu rebanho. Falta tu respeitar o teu rebanho. Mas não é tu que fala em democracia? Então por que tu não leva outros candidatos a presidente na tua igreja, Silas Malafaia? Não, mas você não é democrático não. Você engana esses pobres coitados que frequentam a tua igreja. Porque se tu fosse um cara democrático, se tu gostasse de democracia, tu não apoiaria o Bolsonaro, cara.
Tu não apoiaria o Bolsonaro. O Bolsonaro detesta a democracia. Detesta. Aí, os bolsonaristas loucos, que segundo o Bolsonaro são loucos, vão lá no comentário, lá aqui no meu canal, e me metem bronca, me metem um pau, dizendo que eu estou mentindo aqui, como uma mulher lá apareceu lá, dizendo que o Bolsonaro não falou que na família dele ele tem uma mulher porque ele deu uma fraquejada. Ela cita isso, dizendo que é minha mentira. Que o Bolsonaro não disse, eu não te estrupo porque tu és feia. Pô, isso daí passou em rede nacional, cara. E ela diz que é minha mentira, mas aquilo que eu digo é a seita. Eles são membros de uma seita. E quem está dentro de uma seita, a mente fica ao contrário. A verdade é a mentira e a mentira é a verdade para eles. Gente, você que banca a igreja evangélica, pare imediatamente, você está sendo enganado. Vocês estão sendo enganados. Peguem esse dinheiro de vocês e dão para a criança, para a casa da criança com câncer. Dão para essas instituições filantrópicas que não visam lucro, que não têm lucro. Dão para eles. Eu já falei ontem aqui que eu dava dinheiro para evangélico, para a igreja evangélica. Mas quando eles se meteram em política agora, com todo o vapor, digo, não vou dar não. Eu ajudo aqui em Manaus um amigo meu que deu a vida dele pelos trabalhadores do campo. E está num momento muito difícil, que até um vento forte derruba ele na rua. Eu ajudo ele quando eu posso. Que era aquele dinheiro que eu dava para a igreja evangélica. E para a católica também. Hoje eu não dou mais não, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Então, esses pastores, gente, têm que começar a respeitar o seu rebanho. A igreja, Silas Malafaia, não é tua. Não é tua. Tu vai passar, a igreja vai ficar. Então, leve outros candidatos. Por que você leva só o Flávio Bolsonaro? A igreja não é sua casa, Silas Malafaia. É do seu rebanho também, que lhe banca, inclusive, lhe banca a sua mordomia, jatinhos, fazendas, prédios, viagens, filhos estudando nas melhores faculdades ao redor do mundo. Respeite esse pessoal. Eles têm opção de voto também. Ou tinham opção de voto, que agora a lavagem cerebral já se concretizou. Amanhã, provavelmente, eu venha falar se não acontecer outra afronta à sociedade brasileira. Que isso, para mim, é uma afronta, que o Silas Malafaia fez e continuou ofendendo o ministro do Supremo, ofendendo o presidente da República e não quer ser tocado. Fala, denegrindo a imagem das pessoas. Quando as pessoas acionam a justiça, aí estão proibindo a liberdade de expressão dele, do Silas Malafaia. Então, Malafaia, respeite a democracia. Se você defende a democracia como você diz, convide outros candidatos para ir na sua igreja, para o seu povo ouvir a proposta de todos, não só do seu. Respeite o seu rebanho. Gente, uma boa terça-feira, sempre com Deus na sua mente. Brasil vai continuar na mão dos brasileiros a partir de outubro, com o presidente Lula reeleito.